tá? Então, esse aviso aí tá ok. Bem aqui, pilar superior com erro ou não calculado. Esse aqui tem que olhar. Aviso 9. Vou dar uma olhada aqui no P25. Quem é o P25? Esse bem aqui, ó. Esse P25, ele... Bora ver o que tá acontecendo com ele. Vou vir aqui, ó. Eu vim aqui em pilares emprumadas. O pilares tem duas formas de visualizar os pilares. Os pilares emprumadas, que é a continuidade total do pilar, ou seja, desde a fundação até o último pavimento. Ou tem como olhar o pilar por parte, por seção. Por exemplo, se eu apertar aqui, eu vou ver só o pilar que está ali na parte da fundação. Se eu apertar aqui em cima, no pavimento, eu vou ver aqui só os pilares que estão nessa seção do pavimento, ou seja, nessa altura, certo? E em pilares emprumadas eu posso ver a prumada geral, né? De cima a baixo, ou seja, o pilar completo. Aqui no L1 é a fundação, é o lance 1, por isso que é L. Lance 1, que é a primeira aqui. E no segundo aqui, o lance 2, que é o primeiro pavimento, né? Que é o segundo andar, digamos assim. Se tivesse mais andares, ia aparecer lance 3, lance 4. Mas como só tem o pilar da fundação ao pavimento, só tem dois lances, fundação e o pavimento. Como aqui na fundação, que é o lance 1, está em pretinho, ou seja, está passando. O meu erro está no lance 2, que é no pavimento. Aqui embaixo eu posso ver o que está acontecendo. Ó. A situação do pilar, erro D05, esbeltez maior que 140, redimensione o pilar. O que é essa esbeltez? Segundo a norma 6118, ela fala que o pilar ele tem que obedecer uma esbeltez. O que é essa esbeltez? É a espessura. Se ele ficar muito fino, ele pode flambar. Deixa eu ver um exemplo. Ou seja, se o meu pilar está muito fino aqui na espessura dele, ele pode acabar dobrando, pode ficar meio instável. Então, eu preciso que ele esteja uma resistência na largura dele também, não só na altura vai ficar assim, né? E a espessura assim. Eu tenho que ter uma resistência maior para poder não apresentar esse perigo de ter esse dobramento, né, do pilar, esse deslocamento lateral dele. Então, o que nós vamos fazer? Uma das formas de poder solucionar isso é aumentando a espessura e a segunda forma é travando, né, que vai fazer essa solução aí. Vamos então verificar aqui. Olha, como aqui embaixo, bem aqui nessa parte, nós podemos ver a área de CAD, o nosso croquis, na verdade. Aqui eu tô vendo que o nosso pilar 25, que é o que está selecionado aqui, ele vai aparecer em amarelo aqui embaixo, ele não está travado nessa parte aqui, nessa direção. Ele só está travado aqui na direção que tem a maior rigidez. Na espessura, onde tem menor rigidez, ele não está travado, não tem nenhuma viga chegando nele. Então, bora passar isso, passar uma viga bem aqui. Vou lançar dessa espessura e depois a gente aumenta conforme a necessidade. Peguei aqui esse comandinho aqui, o central, tá? Que é a bolinha, né? E eu vou chegar no outro com o perpendicular. Dar um Enter, pronto. Aí agora eu vou processar e verificar. Na verdade, deixa eu só atualizar aqui, bora ver se isso já vai ser o suficiente. Atualizar aqui. Ainda não, tem que processar mesmo. Processar para ver se atualiza. Como é um projeto pequeno, ele vai processar tudo bem rápido. Olha, já alterou. Não está mais vermelhinho aqui o lance 2. Então, com esse travamento da viga, já tiramos a esbeltez dele. Já diminuímos. Agora a esbeltez vai aparecer aqui, ó. Tá 89,38. Ou seja, reduziu de 140 para 89,38. Reduziu bastante. Essas são as duas formas de poder reduzir a esbeltez do pilar. Ou trava com uma viga, ou com uma laje, ou aumenta a espessura dele. Agora nós estamos com todos os pilares passando. E vamos ver, continuar aqui. Vamos continuar aqui no pavimento superior. Aqui deu 4 avisos, bora ver. Possibilidade de instabilidade lateral também. A mesma coisa do de cima. Vamos dar uma olhada. Não lembro quanto eu deixei lá. 12 por 35 também.
Essa casa é uma casa que não tem tanta solicitação, né? É uma casa térrea. Ela, deixa eu ver, ela não tem laje em cima. Ela não tem laje. Ela só tem laje na parte da caixa d'água e garagem. Aqui essas outras eu lancei apenas pra gente poder entender como é que faz o lançamento, né? A gente pode deixar elas aí também, como a gente tá fazendo apenas pra ensinar. A gente pode deixar elas aí. Mas não tem muito carregamento aqui nelas. Não tem muito carregamento. Ou seja, a gente pode testar, deixar por 30, bora ver? Bora testar. Vou deixar a mesma dimensão de 12, né? Por 30. Eu vou fazer daquela forma que faz tudo de uma vez. Tô aqui no croquis do pavimento agora. Vou clicar aqui e vou alterar essa V3. Vou colocar ela de 12 por 30. Vou dar o Enter. Copiar dados, CD ou vir com o lado esquerdo mesmo do mouse aqui, olha, lado esquerdo. Copiar dados, tá? Copiar dados, ele vai me perguntar qual dado que ele quer que eu quero copiar, e eu vou selecionar aqui a seção, vou colocar para todos, ok, bora ver se mudou, aqui ó, 12 por 30, mudou. É só salvar, né, muito bom salvar, porque às vezes falta energia do nada, e a gente pode perder o programa, o projeto, pode corromper. Aqui, gente, deixa eu apagar esse vaso daqui, eu posso vir aqui em desenho, esse aqui é um bloco inteligente que veio. Eu acho que eu não tinha explodido o suficiente ainda. Às vezes ele, quando a gente passa pra cá, ele fica assim. Pronto. Sempre as alterações, quando for no desenho, tem que ser aqui nessa abinha desenho. Aí, aqui eu só consigo mexer nas linhas de desenho. Coisa que eu não consigo aqui no croquis, ó. No croquis eu só consigo mexer em pilar e viga. Na pia eu não consigo mexer. Então, tá nessa seção agora, beleza. Só que é uma coisinha que a gente tinha que ter feito antes, na verdade. Colocar o carregamento. O carregamento das vigas. Bora vir por aqui. Essa parede, esse pé direito aqui tá com 3,10. Ou seja, vai ter 3,10 praticamente de parede, exceto, né, a parte da viga. A gente pode descontar aqui. Por exemplo, tem 3,10 de parede, contudo, de cima para baixo vai ter a viga. Ou seja, eu vou descontar de 3,10 mais 30, que foi a altura que a gente deixou a viga. 30, ficou 2,80. Aí agora a gente vai colocar essa carga de parede de 2,80. A gente vai vir aqui, clicar na viga, vai vir aqui, olha, nessa aba carga de parede, lançar. Eu vou colocar aqui a altura de 3,10. Aqui nós vamos escolher qual é o tipo de tijolo, de bloco, qual vai ser a vedação, né? Para ela poder calcular certinho qual vai ser o peso, o carregamento que vai estar ali sendo aplicado na viga. Eu vou colocar aqui o de tijolo mesmo, bloco de vedação cerâmico de 9. Dá um ok. Aqui, aí ficou essa carga. 223,20 kg força por metro. E dou ok e já vai aplicar ao longo da viga todinha. Eu vou copiar esse dado, CD de novo, para todas as vigas. Deixa eu ver aqui, na verdade, aonde não vai ter. Por exemplo, aqui não vai ter, que aqui é só um travamento. Aqui, ó, vai ter parede, vai ter parede, vai ter parede, vai ter parede, vai ter parede. É um banheiro, tem que ter parede. Quarto, parede, parede. Aqui poderia tirar, né, que é uma porta. Opa, essa aqui é um pouquinho, tão pequenininho, mas tirei. Aqui também, aqui na verdade não é tudo porta, né, aqui esse pedaço vai ficar. Tá. Ok, vou dar o Enter. Pronto, já ficou o carregamento em todas as vigas, porque todas têm parede. Se não tivesse, como nesse caso, eu não ponho o carregamento. Em cima já não vai ter parede, então não preciso colocar carregamento de parede. Outros carregamentos que a gente poderia colocar na viga aqui, olha, seria carregamento de parede, tem a carga extra, uma situação que possa surgir,
o solo, uma subpressão, água. Essa configuraçãozinha aí, essa possibilidade de carregamento, ela é padrão, tá? Então, aqui de carga, nessas vigas especificamente, só vai ter de parede. Agora vamos subir aqui no croquis do pavimento superior. Não vai ter parede, porque não tem andar acima. E o que vai ter de carregamento aqui nesse andar? Vai ter o carregamento das lajes, que a gente tem que escolher o carregamento correto, né? Conforme a cada citação, conforme a NBR 6120, que fala o carregamento de cada ambiente, por exemplo. Aqui é só uma laje de cobertura. Aqui o programa já vem padronizado conforme a NBR 6120, que fala qual é o carregamento que tem, mais ou menos, uma média de cada ambiente, de cada tipo de ambiente. Por exemplo, aqui é só uma cobertura. Aí ele me dá aqui as opções, olha. Cobertura com acesso para manutenção ou expensão. E tem essa cobertura com placas de aquecimento solar fotovoltaicas. No nosso caso, é só uma cobertura simples, com acesso à manutenção, uma pessoa para ir lá limpar calha, coisas desse tipo. Não é algo que vai ser feito uma festa lá em cima com várias pessoas, não. Então, ele vai calcular esse carregamento específico apenas para manutenção. 1 a 2 pessoas ali em cima, né? Instalação de uma antena, sei lá, algo do tipo. Então, vou selecionar aqui, ele já coloca o carregamento direto. Conforme a IBR, para essa situação de cobertura de laje, apenas de cobertura, a acidental vai de 100, o revertimento vai nisso aqui, 181, é uma média, né? E eu dou o ok. Agora aqui nessa outra vai ser a mesma situação, é uma laje de cobertura, dou o ok. Aqui também, mesma coisa. Eu tenho que ver aonde é que está a caixa d'água. Vou olhar aqui onde é que está a caixa d'água. Um corte agora rapidinho, que eu vou olhar aonde está a caixa d'água. Pronto, acabei de abrir aqui o projeto completo, né? Que é o arquitetônico. Vem dessa maneira aqui, com os cortes. E eu quero relembrar aqui aonde é que é a caixa d'água. Bem aqui, ó. A caixa d'água é em cima do banheiro. Bora ver se é a mesma laje de cobertura a gente pode utilizar como laje da caixa d'água, ou se é mais alto. Deixa eu ver. É o mesmo nível que vai ser utilizado. Então tá. Então a gente acabou de descobrir que em cima dessa laje do banheiro, né? Não é apenas uma laje de cobertura, também vai ter ali uma caixa d'água, ou seja, vai ter um carregamento extra a mais, que tem que ser previsto aqui. Então, o correto seria a gente olhar no projeto de hidroto sanitário e verificar qual é a previsão da quantidade de água necessária para essa casa, para essa residência. Aqui no padrão seria 1000 litros, né? Uma casa comum, simples, pequena. 1000 litros seria o suficiente aqui. Tá, vou dar um DI para poder pegar a medida dela. Pegar assim, aqui, nessa inclinação. Aqui não tá aparecendo. Aqui não tá me dando. Vou pegar aqui com extremidade. Com extremidade veio. Com extremidade, capturas de extremidade. E pegar inclinado. E agora me deu aqui, olha, a distância dela no eixo X e no eixo Y. 1,50 seria em metros, né? 3,16 metros. Tá, a distância dela de X e Y multiplicado vai me dar a área. Vou calcular em metros já, ou seja, 1,50 vezes 3,16. Isso vai me dar 4,74 metros quadrados, certo? Agora que eu tenho a área, eu preciso saber qual é a carga dessa caixa d'água de 1000 litros cheia que vai fazer aqui nessa laje. Qual é o peso, né? Qual é a pressão? Então, o que eu faço? Normalmente eu venho aqui na internet, pesquiso um catálogo de caixa d'água, na verdade já até tenho salvo essa imagem aqui, e eu vejo aqui, olha, conforme a minha caixa d'água, no caso é de 1000 litros, eu vejo qual é o peso dela cheia, aqui nessa última coluna. Aqui, interligando, 1000 litros cheio vai ficar 1.017 quilos. Ou seja, para eu saber com esse carregamento o quê? Força sobre área. Ou seja, a força vai ser o peso dela, a força que ela vai fazer na laje,
peso dela de 1.017, a área deu 4,74, tá? Então, 1.017 dividido pela área que eu calculei, deu 214,55. 214,55 foi quilos por metro quadrado, né? Aí a gente tem que confirmar aqui qual é a unidade que está configurada aqui. Olha, aqui está, ok, quilogramas forças por metro quadrado. Eu venho aqui em extra, que é um carregamento extra, essa da caixa d'água, vou em editar. E eu posso colocar aqui em água essa carga. Posso colocar em água ou colocar até como acidental. Na acidental, o que vai diferenciar aqui eu escolher como adicional, acidental, água, solo, subpressão? O que vai diferenciar? O que importa, né, de eu colocar no local certo? O que vai aqui diferenciar é que lá no carregamento, lá no processamento, ela vai calcular as ações. Aí as ações permanentes, acidental, as variações, as possibilidades que vai ter da caixa d'água. Então, é isso que implica aqui em escolher ela como água, ou como adicional, ou como acidental. Eu vou deixar como água mesmo nessa, tá? 214,55. 214,55. Na verdade, vai ficar com um ponto, que aqui não pega vírgula. 55. 214,55, tá? Agora sim. Ah, tá. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o carregamento. Aqui já tá como cobertura de acesso, ou seja, vai entrar essa carga de manutenção, de ser uma cobertura, e também vai ter esse carregamento da caixa d'água nessa laje. Gente, uma coisa que eu fiz, esqueci de alterar. Quando eu percebi que aqui essa laje seria uma laje da caixa d'água, eu tenho que mudar isso aqui, tá? Tenho que colocar essa laje maciça, que é a laje comum, a mais convencional, e ela tem que ficar como laje convencional.